Salve, salve, galerinha, salve, salve, meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tudo de melhor para você que está entrando agora e visualizando o nosso canal Mais História com o professor Paulo Teles. Aqui nesse canal você vai acompanhar excelentes resoluções de questões, além de análises sobre acontecimentos que envolvem as ciências humanas e, é claro, que também envolvem o mundo. E se por acaso você puder nos ajudar com qualquer quantia para que a gente possa remunerar melhor a nossa equipe e aprimorar os nossos materiais, basta acessar esse QR Code que você vai nos ajudar bastante. E agora, sem mais enrolações, vamos ao tema de hoje. Bom, todo mundo deve ter acompanhado essa brigaiada toda entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Eu, particularmente, não gosto muito de pessoalizar essa briga. Fica parecendo que é um X1 entre o poder econômico e o poder do Estado, e não é bem assim que as coisas funcionam. Afinal de contas, estamos tratando aqui de interesses de mercado, que são visualizados pelo Elon Musk, e interesses institucionais, que nesse caso é representado na figura do Alexandre de Moraes. É bem verdade que por trás dessa briga há outros tantos interesses. Afinal de contas, o Elon Musk não está muito preocupado com esse lance de liberdade de expressão. Afinal de contas, em outros países, até países autoritários, como por exemplo a Turquia do Erdogan, ou até mesmo a China do Xi Jinping, ou até mesmo a Índia, que tem um governo para lá de autoritário, ele simplesmente não fez críticas nenhuma em relação à forma que esses governos lidam com as plataformas digitais e com a remoção de conteúdo. Mas, Paulo, e por que ele está implicando com o Brasil? Será que é algo em relação ao Brasil? E mais ou menos, também não é tão simples assim. A gente não pode dizer que ele está nessa briga porque ele está em nome da democracia no Brasil, que está em ameaça. Pelo contrário, olha, depois de tudo que aconteceu no 8 de janeiro e depois que o Brasil, depois a forma como as instituições se comportaram, especialmente no combate à tentativa de golpe de Estado que aconteceu lá naquele dia, cara, eu digo que a democracia no Brasil nunca esteve tão sólida. É claro que a gente fala de uma solidez democrática num cenário internacional de crise das instituições. E é aqui que a gente precisa focar. Quando eu falo que o Brasil nunca esteve tão democrático, é porque o nosso histórico não é muito marcado por democracias. A gente sabe muito bem que a política brasileira, ao longo da sua história, foi marcada por uma série de interrupções autoritárias e ainda temos muitos vícios autoritários expressos nas nossas instituições, judiciário inclusive. Não podemos esquecer de alguns abusos que são cometidos por juízes, que são cometidos por desembargadores, por agentes do Estado, assim como também abusos que são cometidos pelos poderes legislativo e executivo. Ocorre que a nossa democracia é uma democracia muito jovem e ela ainda tem muito a amadurecer. No entanto, dentro de todo o contexto, depois de tudo que o Brasil viveu nos últimos 4 anos, as instituições brasileiras demonstraram um fortalecimento, uma capacidade de lidar com crises e até mesmo de lidar com tentativas de golpe, que talvez em outros contextos e em outros cenários elas não tivessem tanta força assim. Tá, mas o Alexandre de Moraes, ele está se comportando de maneira autoritária, ele está respeitando as instituições. Olha, nem tanto a terra e nem tanto ao mar. É preciso reconhecer que o papel do STF e do Tribunal Superior Eleitoral no combate às tentativas de golpe e aos questionamentos ao processo eleitoral democrático que o Brasil viveu foi exemplar, inclusive digno de menção em mídias de outros países falando que o Brasil deu um show no aspecto de combate a tentativas de golpe e ao desrespeito ao resultado das eleições e também às leis constitucionais. Por outro lado, é preciso reconhecer que há também um uso demasiado da força em relação ao cumprimento de determinadas leis. Parece que, em alguns casos, o que vale é que a lei é cumprida à risca e, de determinadas situações, ela vai até invadindo outros cenários. E por que isso acontece? Bom, nós temos um poder legislativo, correto? E o nosso poder legislativo ele tem o papel de criar leis, elaborar leis, para atender às demandas sociais. Quanto mais a sociedade muda, mais demandas aparecem. No entanto, o nosso legislativo não é tão veloz assim. E aí o que acontece?
O executivo e o judiciário vivem outros dilemas. Por quê? O executivo executa as leis. Aí imagine, por exemplo, que um policial prende um indivíduo que está, sei lá, portando alguma quantia de drogas. Esse policial manda para o setor judiciário que vai julgar se aquela penalidade deve ser aplicada ou não. E aí o juiz, ele muitas vezes, que é um homem do seu tempo, interpreta a lei de acordo com os valores do seu tempo, criando uma jurisprudência. E olha a confusão. O legislativo acaba não trabalhando como deveria trabalhar, cria um precedente para o qual o executivo acaba aplicando a lei da maneira abusiva ou excessiva, que joga para o judiciário, que acaba interpretando a lei de tal forma, criando uma jurisprudência e um novo processo legal. Ou seja, tem um poder interferindo no outro. E isso é fruto dos vícios da nossa própria má formação democrática, que ainda está em processo de construção. No entanto, contudo, todavia, isso não dá o direito para que pessoas de outros países, especialmente bilionários como Elon Musk, ditar como o Brasil deve ou não deve aplicar a sua lei. Isso nada mais é do que ferimento da nossa soberania. Tá, mas e por que o Elon Musk está focando tanto no Brasil e em países da América do Sul? Bom, coincidentemente, são países que possuem reservas de lítio que fazem parte do seu jogo estratégico para a produção dos seus carros Tesla, que estão sofrendo uma brutal concorrência da China, especialmente da BYD. Então, nesse caso, é mais do que estratégico o Elon Musk encontrar lugares onde ele possa colocar ali os seus interesses econômicos, especialmente em recursos naturais. Outro ponto que é bastante questionável e bastante polêmico é a atuação da Starlink no repasse de comunicações, até mesmo das nossas Forças Armadas. Foi evidenciado recentemente que se a Starlink para de operar no Brasil, ela pode prejudicar até mesmo as Forças Armadas no deslocamento de tropas. Mas espera lá, se a Starlink sabe onde as nossas tropas estão posicionadas, poxa, o que é que garante que ela não vai vender essas informações para outros grupos que têm interesses, sei lá, nas nossas terras, nas nossas defesas, nos nossos recursos? Isso é algo muito perigoso e algo muito preocupante. Por outro lado, nós também não podemos dizer que o judiciário e as leis brasileiras têm lidado muito bem sobre como falar, como agir em relação às redes sociais, especialmente as big techs. E é por isso que o legislativo precisa atuar o quanto antes para estabelecer uma regulamentação de como as redes sociais devem se comportar. É bem verdade que a liberdade de expressão deve ser assegurada, mas em nenhuma hipótese essa liberdade de expressão deve assegurar que pessoas cometam crimes utilizando plataformas digitais e essas plataformas simplesmente não façam nada. E quando, por exemplo, o Elon Musk ou a X, a sua empresa, foi questionado sobre a remoção de conteúdo, ele simplesmente não se posicionou. Ah, Paulo, mas e a liberdade de agir? As pessoas devem se responsabilizar pelos seus atos, a plataforma não tem nada a ver. Então vamos dar um exemplo. Imagine que alguém cometa crime dentro da sua casa e que você está ciente que esse crime está ocorrendo. E quando a polícia é acionada, você simplesmente não faz nada. Você seria responsabilizado por esse crime? Acredito que sim. Pois bem, pessoal, o tema é polêmico, eu quero ver a opinião de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.